Bem-vindos ao episódio de hoje do Inteligência Intuitiva. O tema é: dois náufragos não constroem um porto. E é um tema bem provocador. Acho que vamos ter muito que desbravar aqui. Assim, é que se pensarmos bem, crescemos a ouvir que o amor nos salva, que basta tipo encontrar a pessoa certa e a nossa vida caótica finalmente faz sentido. Pois a velha história de que somos metades à procura de nos completarmos, não é? Exato. A cultura pop inteira, dos filmes à música, programou-nos quase de forma agressiva para procurar um resgate heroico. E a narrativa é sempre a de que somos seres incompletos, à espera que alguém entre pela porta para, sei lá, organizar o nosso caos. O que, se formos a ver, é uma pressão tremenda para colocar em cima de alguém. Totalmente. Mas e se a pessoa que nos tenta salvar for exatamente aquela com quem nos vamos afundar? É isso que vamos debater. A dinâmica das relações, o peso do desamparo e essa fronteira super fina entre sermos salvos ou sermos transformados. Sabes, essa fronteira é precisamente onde a maior parte de nós acaba por tropeçar. Porque a narrativa do resgate é incrivelmente sedutora. Muito sedutora. Quando olhamos para a psicologia do afeto humano, percebemos que todos nós carregamos feridas e momentos de exaustão, não é? Claro, ninguém chega à vida adulta ileso. Pois é, e a ideia de que alguém nos pode tirar esse peso dos ombros é quase irresistível. Essa fantasia do amor que salva nasce quase sempre de um lugar interno de profundo desamparo. Espera, de um lugar de desamparo. Isso é um autêntico murro no estômago de tudo o que a Disney nos assinou. Pois, esquece os contos de fadas. Isto não nasce de uma vontade genuína de partilhar a vida. Nasce de quê, então? De medo. De uma urgência de não a vivermos sozinhos. É uma espécie de fuga. Ou seja, estamos a falar daquela ilusão crónica de que a verdadeira vida só arranca no momento em que alguém aparece para reparar aquilo que nos faltou no passado. Nem mais, é isso mesmo. É como se estivéssemos, sei lá, numa eterna sala de espera. É uma boa imagem, essa da sala de espera. Hum, As pessoas ficam em suspenso, a tolerar empregos que odeiam ou rotinas completamente vazias, porque acreditam piamente que o amor será a pílula mágica que vai curar essa apatia toda. Mas é aí que o perigo real começa, sabes? Precisamente quando a tal pílula mágica chega e a relação tem início. Porque a pessoa começa a depositar tudo no outro, não é? Exato, porque quem entra numa dinâmica a partir desse estado de desamparo não está à procura de um parceiro de vida, está à procura de um paramédico. Uau! Um paramédico emocional. Sim, e isso coloca uma pressão absolutamente desumana sobre outra pessoa. De repente o outro deixa de ter o direito a ser um ser humano com falhas? Deixa de poder estar cansado ou ter um dia mau Pois. e passa a ter de cumprir um caderno de encargos insustentável. 4 tarefas impossíveis que acabamos por exigir ao outro nestas situações. 4 tarefas impossíveis. Olha, vamos lá desconstruir isto, porque imagino que todos nós, num momento ou noutro, já tínhamos empurrado pelo menos uma delas para cima de alguém. Quais são as tarefas? Então, a primeira grande exigência é que o outro passe a ter de regular a nossa dor. Como é que isso se traduz na prática? Vamos imaginar um cenário clássico. Chegas a casa depois de um dia de trabalho terrível, com os nervos em franja. Numa relação saudável, procuramos o parceiro para desabafar ou procurar conforto, certo? Sim, o normal. Mas numa dinâmica de desamparo, a responsabilidade de te acalmar e resolver o teu estado emocional recai inteiramente sobre o parceiro. Se ele não conseguir fazer a tua frustração desaparecer por magia, é logo visto como estando a falhar. Ou seja, delegamos por completo a gestão do nosso próprio sistema nervoso. Incrível. A segunda é exigir que o outro garanta a nossa estabilidade em permanência, Um pilar exclusivo que impede o nosso próprio desmoronamento. pois o parceiro passa a ser a única coisa que nos segura de pé. A terceira tarefa, a missão de impedir o nosso vazio. Aquele vazio existencial que supostamente é natural da condição humana. Esse mesmo. Essa sensação angustiante de ausência de sentido passa a ter de ser preenchida única e exclusivamente pela simples presença da outra pessoa. Isso é sufocante. E a quarta tarefa, muitas vezes a mais exaustiva, é a exigência de que o parceiro confirme constantemente o nosso valor. Lá está, a validação externa. Exato. O sentido da autoestima deixa de ser interno e passa a ser terceirizado. Se o outro não te elogiar ou validar a toda a hora, tu sentes que não vales nada. Quando detalhamos as coisas assim, torna-se óbvio o quão assustador é colocar este fardo
nas mãos de outro ser humano. É um peso impossível. Pensando bem, é o equivalente a contratar um parceiro romântico para ser uma espécie de máquina de suporte básico de vida emocional a tempo inteiro. É uma excelente analogia. É que é mesmo uma máquina ligada à corrente e o outro tem que estar ali a pedalar furiosamente para gerar a energia. Nenhum ser humano consegue sustentar esse lugar de salvador durante muito tempo sem que a estrutura da relação entre em colapso total. Pois as pessoas esgotam-se. Ninguém procura uma relação para ir jantar fora ou ao cinema e, às tantas, descobre que assinou um contrato para ser um ventilador emocional. Essa imagem do ventilador emocional ilustra na perfeição o que acontece a seguir. Porque nenhuma máquina, e muito menos um cérebro humano, aguenta funcionar na potência máxima o tempo todo. O parceiro não só entra numa exaustão profunda, como começa a criar muito ressentimento. Ele começa a sentir que não é amado pela sua essência, é amado apenas pela utilidade que tem. Torna-se, na prática, um funcionário da relação. Um mero prestador de serviços afetivos. E, do outro lado, o que espera ser salvo. O que espera ser salvo entra num estado de pânico crónico, porque se a sobrevivência emocional depende do tal ventilador, qualquer oscilação de energia é uma crise mortal. Claro, se o parceiro chega à casa mais calado, sei lá, porque lhe doeu a cabeça no trânsito, isso é logo lido como um desastre. Não é lido como um ele está cansado, é lido como um ele vai me abandonar e eu vou morrer. É um drama constante. Qualquer sinal de afastamento ou qualquer limite saudável imposto pelo outro é interpretado como uma ameaça existencial gravíssima. Porque a ironia é que o instinto imediato da malta hoje em dia parece ser esse: fechar a porta e fugir para as montanhas. O pensamento lógico parece ser: se os outros me vão esgotar, então eu não preciso de ninguém. A sociedade atual aplaude muito isso, não é? A ideia do não precisar de ninguém. Aplaude e promove ativamente. O que vemos hoje é uma autêntica epidemia da ilusão de autossuficiência. O discurso contemporâneo está cheio destes mantras. Sim, de que a felicidade é um trabalho a solo e por aí fora. Mas isso é uma mentira tremenda. A cultura do lobo solitário é incrivelmente sedutora. Claro que é, porque promete segurança. Sim, vemos aquelas frases feitas nas redes sociais a dizer que só devemos depender de nós próprios. Até que ponto não estamos apenas a tentar proteger a nossa paz quando escolhemos o isolamento? Olha, a defesa da nossa paz e a criação de limites é fundamental, sem dúvida. Mas fechar a porta ao mundo não é estabelecer limites. É construir uma fortaleza movida pelo medo. E a realidade taxativa é que a nossa espécie evoluiu literalmente para o vínculo. Os seres humanos transformam-se profundamente em relação. Somos inevitavelmente afetados pelo olhar, pela presença, pela lealdade e pela intimidade do outro. O grande mito do isolamento curativo ignora um facto crucial, que as nossas feridas mais profundas, aquelas que ditam os nossos maiores medos, foram quase todas infligidas em dinâmicas de relação ao longo da nossa vida, muitas vezes na infância. E se as feridas nasceram no contacto com os outros, não é fechados na cave que elas se vão curar. Faz todo o sentido. Exatamente, não é a fugir das pessoas que reaprendemos a confiar. É a reaprender a estar com os outros de uma forma saudável. Se a relação não serve para um náufrago agarrar o outro pelo pescoço de forma desesperada, e se o isolamento também é uma grande treta, para que serve então o vínculo humano? O que estamos afinal a construir? Estamos a construir um espaço de regulação. O poder de uma relação saudável não é só poesia. Tem impacto real no corpo. Tem um impacto fisiológico mensurável. As ligações humanas seguras organizam o nosso sistema nervoso. A neurobiologia estuda isto a fundo. Nós somos mamíferos desenhados para a corregulação. Corregulação, olha, vamos traduzir isso. Como é que funciona na prática, sem usarmos assim muito jargão clínico? Claro, imagina que passas por um momento de grande stress e o teu corpo entra em alerta. Sim, o coração dispara, começa a suar. Exato, os músculos ficam tensos. Se estiveres perto de alguém em quem confias profundamente e essa pessoa tiver um tom de voz calmo, uma respiração compassada e te oferecer uma presença estável, sabes o que acontece? O teu cérebro lê imediatamente esses sinais. Nós não temos de pensar de forma racional para nos acalmarmos. O nosso corpo acalma-se por um verdadeiro contágio biológico. Pá, isso é incrível. O sistema nervoso do outro transmite ao teu que o ambiente é seguro e que podes baixar a guarda. Basicamente, o nosso batimento cardíaco adapta-se à paz da pessoa que está à nossa frente. Exatamente.
Não é só um tapinha nas costas emocional, é uma calibração fisiológica a sério. E mais, que as relações saudáveis devolvem-nos a nossa dignidade. De que forma? Há partes de nós que muitas vezes acabam por adormecer devido a traumas ou rejeições passadas. Uma dinâmica de verdadeira intimidade faz com que essas partes voltem a emergir. Porque sabem que não vão ser atacadas. Exato. E é assim que vivemos nas tais relações baseadas no desamparo do nosso primeiro ponto. Nós estamos a construir uma vida a dois. Estamos num estado de alerta constante. Focados na sobrevivência e não na expansão. Porque se o parceiro é o colete, estamos sempre à mercê das ondas. Em vez disso, a relação saudável é o porto seguro que falávamos. Nem mais o tal porto seguro. É aquele pedaço de terra firme que corta a ondulação gigante do oceano. É o que permite finalmente sair da água, tirar a roupa encharcada e descansar de verdade. O que a psicologia chama de base segura. Se necessário a partir da certeza de que o porto existe e que não vai desaparecer com a primeira tempestade. É isso que dá ao ser humano a coragem para explorar o mundo lá fora. Como as crianças no parque infantil, não é? A criança que sabe que o pai está ali no banco brinca com muito mais liberdade. É o mesmo princípio. Quando a nossa energia mental deixa de ser gasta em tarefas impossíveis de regulação de crise conjugal, o que sobra é uma liberdade imensa para o crescimento criativo e emocional. E isso conduz-nos aqui, de forma muito natural, à questão de habitarmos a nossa própria identidade. Sim, é o grande objetivo. Mas, na teoria, estas metáforas do porto e dos barcos soam todas muito bem. Mas como é que isto se sente na prática? Como é que quem nos ouve distingue se está preso numa fantasia tóxica de resgate ou se encontrou um porto seguro? Se ligarmos isto ao contexto geral, a diferença sente-se na nossa estrutura interna. Pensa num edifício. Certo, um edifício. O mito do Salvador tenta vender a ideia de que a outra pessoa é o botão armado que te mantém de pé. Se tirares o parceiro da equação, tu desmoronas e ficas em ruínas. Pois a dependência total. Mas a realidade de uma relação saudável é muito diferente. Uma relação não substitui a estrutura de uma pessoa, fortalece-a. Tu não recebes uma identidade nova. A relação ajuda-te a habitar a tua própria identidade de forma mais inteira. Exato. O que a relação faz é talvez funcionar como uma grande claraboia que constroem juntos e que deixa entrar a luz, ou como um reforço sísmico que ajuda os teus próprios pilares. Isso destrói sem qualquer margem para dúvidas aquele famoso clichê de Hollywood, o momento de Jerry Maguire. O famoso tu completas-me. Esse mesmo. Aquela cena clássica, vista por milhões, em que o Tom Cruise entra numa sala e diz "Tu completas-me". E durante anos, a malta suspirou e achou isto o pico do romantismo. E é um perigo esse romantismo. Pois é, se alguém te disser "Tu completas-me", o teu instinto primário devia ser calçar os ténis e fugir a 7 pés dali para fora. Completamente. Porque a ideia de completar sugere desde logo que somos frações, pedaços de um ser humano, que nascemos incompletos e que andamos à procura de uma metade. É o oposto da sensação de realidade de que falávamos. Sim? Numa dinâmica alimentada pelo medo, o diálogo interno é o tal "sem esta pessoa eu morro", o que te mantém infantilizado e preso em ciclo de medo da perda. O pânico da separação acaba por substituir a alegria de simplesmente estarem juntos. E é aí que entra a distinção final e mais memorável, o salto de maturidade brutal. A mudança do desesperado "sem esta pessoa eu morro" para um empoderado "com esta pessoa torno-me mais eu". É a celebração da expansão conjunta. Pá, isso é fascinante. É a diferença entre o sufoco e a respiração livre. A pessoa não tem de ser o nosso oxigênio. A pessoa é alguém com quem gostas de partilhar o ar puro. Simplesmente. Começámos naquela premissa falsa e tentadora de que a vida amorosa é um resgate. Passamos pela percepção de que isolar-nos também é uma armadilha. E percebemos que a verdadeira magia reside no facto de a relação nos dar solo firme para sermos a nossa melhor versão. Vamos debruçar-nos sobre um fenómeno muito específico e, sinceramente, bastante perturbador. Vamos tentar perceber como é que, na nossa sociedade, o simples facto de um parceiro impor um limite saudável e recusar ser o salvador do outro está a ser cada vez mais rotulado com uma acusação gravíssima. A acusação de violência psicológica. Mas olha, antes sequer de começarmos a desbravar esse terreno, temos mesmo de fazer uma pausa e esclarecer um ponto absoluto. A violência psicológica real, o abuso narcísico, a manipulação coerciva, isso tudo existe.
São realidades devastadoras que destroem vidas e a sua denúncia é essencial. Não vamos, de maneira nenhuma, minimizar essas realidades aqui. O foco da nossa análise é o colapso emocional de alguém que, subitamente, percebe que a pessoa com quem partilha a casa não desceu à terra com o propósito divino de curar os traumas da sua infância. É uma constatação dura. O que é que acontece na mente de uma pessoa para que ela olhe para um comportamento adulto perfeitamente normal e saudável e o processe como uma agressão brutal? Essa é a grande questão da distorção. Repara, como é que hoje preciso de estar sozinha a ler um livro se transforma na cabeça do outro parceiro numa autêntica facada? E para percebermos esta mecânica, não podemos olhar apenas para o momento da discussão em si. Temos de tentar perceber o que é que leva algumas pessoas a procurar uma relação em primeiro lugar. Estou curiosa para te ouvir dissecar esta parte. Que uma percentagem significativa das pessoas não entra numa relação amorosa com a intenção de amar. A intenção primária, que muitas vezes é totalmente inconsciente, é a sobrevivência. E a diferença aqui é estrutural. Como assim estrutural? Repara, amar implica ver o outro como um indivíduo separado de ti. Alguém com as suas próprias falhas, com limites, com as suas próprias necessidades. Mas quando o teu objetivo é apenas a sobrevivência emocional, o parceiro deixa de ser uma pessoa, passa a ser um equipamento. É quase utilitário. Totalmente. Numa parceria saudável, o apoio é pontual. Eu ajudo-te a carregar o peso hoje porque amanhã podes ser tu a ajudar-me a mim. Mas a responsabilidade final pela tua estabilidade continua a ser tua. Hum. Numa dinâmica de dependência como a que estamos a falar, a responsabilidade é totalmente transferida. O dependente diz de forma implícita: tu és agora o gestor exclusivo do meu bem-estar. Se eu estou triste, a culpa é tua porque falhaste na tua função. O seu cérebro registra uma ameaça. E estamos a falar literalmente de respostas neurológicas ao nível da amígdala. Registra uma ameaça de morte iminente. A mensagem processada não é o meu parceiro está cansado. A mensagem é eu fui atirado para fora do barco no meio do oceano e vou morrer afogado. O que explica o pânico absoluto dessas reações desmedidas. A ideia de que o cérebro destas pessoas opera através de uma matriz de destruição emocional. Sim, é uma lente completamente alterada. Quem reage assim não está a fingir para manipular ativamente de forma maquiavélica. Não, de todo. O sofrimento deles é incrivelmente real. Pois é, o batimento cardíaco daquela pessoa, o suar frio, aquele desespero de estar a ser, entre aspas, abandonado, tudo isso é fisiologicamente real. A questão é que a interpretação da realidade da pessoa está completamente estragada. Exato. É um filtro que traduz atitudes inofensivas como se fossem ataques mortais, de uma estrutura emocional infantilizada. O cérebro de um adulto consegue fazer cálculos matemáticos, gerir empresas, conduzir carros, mas emocionalmente regride para uma idade em que a sobrevivência dependia fisicamente da presença constante de um cuidador. Fica refém dessa necessidade primária. Sim, e quando esta lente infantil é colocada sobre o parceiro amoroso, a realidade é reescrita no momento. A simples imposição de um limite passa a ser lida como uma rejeição brutal. Claro, isso acontece porque, para uma criança de 2 anos, não há o conceito de a mãe precisa de espaço. E trazendo isso para a idade adulta, a coisa complica-se. E o sofrimento escala a partir daí a uma velocidade assustadora. Porque se a pessoa vive na ilusão de que o amor verdadeiro é uma fusão total, aquela ideia romântica de que somos um único organismo, então, qualquer manifestação de autonomia é uma quebra dessa fusão. A autonomia é interpretada como frieza. Repara, se tu decides ir correr sozinha ao sábado de manhã ou se tens um grupo de amigos com quem vais beber um copo e onde o teu parceiro não está incluído, isso é visto como uma ameaça gigante. A lógica deles é: somos um só, por que motivo queres estar separada de mim? O que é assustador, quer dizer, porque isso sufoca por completo a individualidade de qualquer um. E essa incapacidade de lidar com a separação parece estender-se até ao mundo das ideias, não é? Que a diferenciação passa a ser vista como abandono. Sem dúvida, até nas opiniões. Apenas o facto de eu ter uma opinião política diferente, ou não gostar do mesmo estilo de música, ou não reagir com o mesmo nível de entusiasmo a uma notícia que ele me dá, isso já gera pânico. Para uma estrutura emocional frágil, a única forma de sentir segurança é através do espelhamento absoluto. A pessoa precisa de se ver refletida em ti a 100% para ter a certeza de que existe. Uau! É uma falta de identidade própria. Exatamente.
A diferença só é tolerada por mentes que têm a seu próprio centro de gravidade. Se eu sei quem eu sou, o facto de tu seres diferente de mim enriquece a nossa relação. Mas se eu não faço a menor ideia de quem sou e uso-te a ti para me definir, a tua diferença prova que afinal não somos a mesma entidade. E se não somos a mesma entidade, tu podes ir embora a qualquer momento. Para essa pessoa é o princípio do fim. Há um último aspecto desta distorção emocional que é o facto de a maturidade emocional do parceiro ser muitas vezes interpretada como falta de amor. Isso é um ponto clássico nas terapias de casal. Pensemos no cenário típico de uma discussão. Um parceiro está aos gritos, a chorar, em desespero total, e o outro mantém-se calmo. Tenta baixar o tom de voz e propõe falarem no dia seguinte com a cabeça mais fria. Em vez disto apaziguar a situação, é como atirar gasolina para uma fogueira. O parceiro calmo é logo acusado de não ter coração. Porquê? Porque é que a calma é lida como um ataque? Porque a linguagem do trauma e da dependência profunda é o caos. Para quem tem esta tal estrutura infantilizada, o amor não é paz. O amor é intensidade, é drama, é regulação externa e desesperada. Ou seja, se tu não gritas comigo, não me amas? No fundo é isso. Se tu não te desregulas juntamente com eles, se não entras no abismo e não geras caos emocional, a conclusão que o cérebro dependente tira é de que tu não te importas o suficiente para sofrer ao lado deles. A recusa do parceiro em perder o controlo é sentida como uma distância emocional enorme. A tal frieza de que falávamos. Exato. O parceiro está ali a tentar ser a âncora, mas o dependente queria era que ele também se estivesse a afogar. A dor e o medo do dependente transformam-se rapidamente em raiva. E é neste preciso momento que a recusa em manter a dependência é rebatizada de violência. É aí que o rótulo de agressor aparece. É. O parceiro que está apenas a tentar estabelecer fronteiras saudáveis passa a ser descrito aos amigos, à família e até aos terapeutas como o grande agressor da história. As palavras usadas mudam drasticamente. E nós conhecemos essas frases de cor. Pá, provavelmente todos nós já fomos expostos a elas de uma forma ou de outra ao longo da vida. Frases como és incapaz de me apoiar, ou tens zero empatia, ou aquele famoso diagnóstico de algibeira de és emocionalmente indisponível. São os clássicos da distorção. Isto é, no fundo, uma linguagem codificada. Quando alguém, nesta dinâmica específica de dependência, atira estas pedras, o que é que está realmente a exigir? A tradução literal dessa acusação de seres emocionalmente indisponível é, na grande maioria das vezes, tu não estiveste disponível para te deixares consumir pelas minhas necessidades emocionais. Uau, é um peso gigante. E o falta-te empatia não significa de todo que não compreendeste a dor do outro. Significa sim que recusaste validar a percepção distorcida que ele tem da realidade. O tal suposto agressor é muitas vezes só alguém exausto que está apenas a tentar sobreviver como indivíduo dentro de uma relação que exige que ele deixe de existir como tal. Mas espera aí, tenho mesmo de puxar o travão agora. Como é que nós distinguimos isto na vida real? Porque a verdade é que há pessoas que são realmente frias, pessoas que têm efetivamente zero empatia e que são de facto emocionalmente indisponíveis. Claro que há, sem dúvida nenhuma. Então, como é que quem está a ouvir esta nossa conversa não corre o risco de usar esta lógica toda para desculpar o comportamento de um parceiro que é efetivamente negligente? Onde é que nós traçamos a linha entre o parceiro que impõe um limite saudável e aquele que simplesmente não quer saber? Essa é a grande questão prática e acho ótimo puxares por aí. É fundamental não deixarmos isso no ar. A diferença está na intenção e no padrão de comportamento global da pessoa. Repara, um parceiro verdadeiramente emocionalmente indisponível foge sistematicamente da vulnerabilidade, recusa partilhar o seu próprio mundo interno e desvaloriza a tua dor de forma consistente. A parede dele está sempre levantada. Sempre levantada. Por outro lado, um parceiro que está apenas a impor limites saudáveis é alguém que está presente, alguém que partilha, que dialoga contigo, mas que reconhece a fronteira onde acaba a responsabilidade dele e começa a tua. É uma diferença de postura. Completamente. O parceiro saudável diz: olha, eu compreendo a tua ansiedade, dou-te a mão e estou aqui, mas não vou cancelar a minha vida inteira para garantir que tu nunca sentes desconforto. Já o negligente diz: a tua ansiedade é um problema teu, não me chateies. A postura muda de um suporte respeitoso para um abandono frio. Faz todo o sentido. E percebe-se porque é tão difícil comunicar isto. Se formos muito honestos, tentar explicar a alguém esta distinção, especialmente a alguém que está ali
no meio da tempestade emocional, é uma batalha perdida na maior parte das vezes. É quase impossível no momento de crise. E não é só por causa da tal estrutura infantilizada da pessoa. É porque toda a nossa máquina social e cultural trabalha ativamente contra esta clareza, não achas? Completamente. Nós nadamos num oceano de romantização da dependência extrema. Desde pequenos que somos bombardeados com a ideia de que o amor verdadeiro é salvar e ser salvo. Pensa nos grandes épicos românticos, nas canções pop que passam a toda a hora na rádio, naqueles filmes todos. O herói literário ou cinematográfico é quase sempre alguém que está totalmente disposto a abdicar da sua sanidade e até da sua própria vida pelo parceiro. O que estamos a dizer é: eu sou uma fração de pessoa e exijo que tu desistas de uma parte de ti para preencher o meu vazio. A nossa cultura confunde constantemente a intensidade do desamparo com a profundidade do amor. É aquela ideia de que se não doer, não é a sério, não é? A ideia bizarra de que a saúde mental e emocional numa relação é aborrecida. É exaustivo. Numa relação saudável, se tu cais à água, o teu parceiro atira-te uma corda e puxa-te. E depois, ambos saem da água e ficam em terra firme a secar. Na dinâmica de dependência, a pessoa atira-se constantemente para a água, exigindo que o parceiro nade com ela lá no meio do oceano, para garantir que ela não se afoga. E ninguém sobrevive a nadar no oceano para sempre. Claro que não. O objetivo da parceria não é o parceiro ser a tua estrutura interna de flutuação. O objetivo é que vocês consigam sair da água e caminhar os dois lado a lado. Há pessoas que não querem um companheiro, querem uma mãe emocional com erotismo ou um pai emocional com validação romântica. É uma formulação implacável, porque expõe um núcleo do problema sem qualquer anestesia, remove aquele verniz romântico todo da coisa e explica exatamente porque é que estas relações acabam inevitavelmente em colapso quando se cruzam com a saúde mental, quando encontram alguém saudável. Imagine-se alguém que procura inconscientemente esse pai ou mãe emocional. De repente, essa pessoa atrai ou é atraída por um adulto estruturado, alguém seguro de si, com grande capacidade de afeto e de intimidade real. O que é que acontece? O dependente sente-se imediatamente completamente vazio e não amado. O que parece um paradoxo. Parece, mas faz sentido. E porquê? Porque o adulto amoroso ama, partilha e cuida, mas o adulto amoroso não adota. Ele não assume a custódia da estrutura psíquica de outro adulto. Essa é a fronteira inegociável. O cuidador adota. O parceiro caminha contigo. É exatamente esse o resumo. E à medida que fechamos este mergulho profundo no complexo mundo das nossas fundações emocionais, penso que a forma mais limpa de sumarizar tudo isto é contrastar as duas frases que cristalizam estas visões do mundo que abordamos. A primeira é a bandeira máxima da imaturidade, que nos foi vendida ao longo de séculos como o pináculo do romantismo, que é o "sem ti eu morro". Que não passa do grito da sobrevivência, não é? Da biologia em pânico a exigir o tal suporte vital de que falámos no início. Exato. E depois temos a resposta madura, que é a verdadeira declaração de amor saudável. Contigo eu torno-me mais eu. Ou seja, a não me perco em ti, não desapareço na tua identidade, nem exijo que repares as fissuras das minhas paredes. Eu uso a segurança que construímos em conjunto para me fortalecer a mim mesma. Sabes, a refletir sobre tudo isto que estivemos a analisar, há uma ironia tecnológica e sociológica que é muito fascinante de se considerar. Lança lá isso. Adoro essas tuas ligações. Nós vivemos hoje na era das aplicações de encontros, onde desenhamos os perfis com as características exatas que procuramos num parceiro. E procuramos ativamente pessoas que sejam portos seguros, que não nos causem ansiedade, que resolvam as nossas inseguranças todas. Como se fossem produtos por medida, não é? Exato. Mas ao tratarmos as relações desta forma utilitária, ao usarmos até os algoritmos para encontrar o cuidador emocional perfeito, nós estamos a treinar uma geração inteira a externalizar o seu próprio desenvolvimento. O verdadeiro perigo de passar a vida inteira à procura do tal salvador perfeito não é sequer o risco de nunca o encontrar. O perigo real é que ao delegarmos constantemente noutra pessoa a função de nos manter de pé, nós atrofiamos permanentemente a nossa própria resiliência. Transformamos as relações em agências de adoção para adultos e garantimos que nós próprios nunca vamos crescer. Confundir uma aplicação de encontros com uma agência de adoção para adultos. Essa é daquelas frases que fica mesmo a ecoar na cabeça de quem nos ouve. E é precisamente com esse desafio desconfortável à forma como procuramos e ao que exigimos dos outros que fechamos a nossa exploração de hoje.
que nas vossas próximas relações, independentemente do formato, consigam estar sempre firmes e ser o botão das vossas próprias fundações. E estamos quase no fim. Mas antes de irmos, deixo aqui um final provocador para quem nos ouve refletir. Força. Se uma relação saudável tem o poder de acordar partes nossas que estavam adormecidas, que partes de nós estarão neste preciso momento em silêncio? É uma boa pergunta. Pois, partes que não estão à espera de um herói que as salve com uma espada, mas simplesmente à procura de um porto seguro onde possam finalmente existir e respirar. Reflexão maravilhosa e vital para levarmos connosco hoje. Obriga-nos a perceber que somos nós os construtores desse porto, lado a lado, com quem escolhemos. Uma mudança total de perspectiva. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aí. Não esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.